Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, mais um dia de Rotine-se. Eu sou a Ju Schutz e hoje teremos uma convidada muito especial aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre rotina, mas sobre um ponto de vista um pouquinho diferente. Uma personal organizer. Exatamente. E é claro que a gente não podia deixar de ter um papo leve, né? Então a gente está trazendo aí pessoas que têm esse lado um pouco mais prático, né? E hoje, então, seja bem-vinda para o nosso bate-papo, Adriana Nepomuceno. Olha, quase travei a língua também. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, bom dia. Bom dia. Acho que a gente pode começar o nosso papo entendendo um pouquinho de como é esse trabalho, né? De como é essa função, né? A personal organizer, ela organiza? Ela organiza. Organizamos casas, organizamos escritórios, fazemos mudanças, né? Porque tem pessoas que não têm aquele tempo de arrumar uma mudança e chegar e colocar novamente no nova casa. Eu falo também que a gente organiza vidas, né? Porque que eu te falei, né, Valéria, que muitas vezes os casais estão lá um problema conjugal e é bagunça. A bagunça afeta muito a vida da pessoa. Olha só, vou te interromper porque eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente no nosso papo. Primeiro eu quero trazer aí uma questão mais de definição, né? Então, organização e arrumação são coisas diferentes. Explica um pouco melhor. Totalmente diferente. Organizar, você organiza para ela ficar funcional. Tem que ficar funcional para o cliente, né? Para facilitar a vida dele. Agora, arrumar, a pessoa vai arruma, amanhã está tudo, porque ela não colocou nos lugares certos. Ela arrumou. Sabe? É isso, então é totalmente diferente. A gente só guardar, então, as coisas assim, dar uma geral ali, dar uma limpada no ambiente, não significa que a gente organizou, então. Quer dizer que a gente deu uma arrumadinha, só isso? Não, deu uma arrumadinha. Existe a mulher organizada e a mulher arrumadinha. Ela arruma. Ai, gente, acho que me identifiquei com esse segundo ponto ultimamente. Agora eu tô pensando aqui também, será que eu sou organizada ou eu sou arrumada? Eu tô tentando pensar agora aqui. Se eu deixo as minhas coisas numa organização realmente para ser ter uma produtividade ali naquela forma de organizar, se ela vai me ajudar, ou se eu só estou colocando nos lugares certos ali, mais ou menos, para ver se está tudo bem, assim. Uma casa organizada, você acaba sendo mais produtiva, você consegue fazer muito mais do que uma casa, você não vai achar as coisas, está tudo no lugar. E quais os principais pontos, assim, como é que a gente consegue aí passar de arrumadinha para organizadinha, né? Como é que a gente consegue fazer essa virada? Eu sei que são muitos detalhes, mas se puder, assim, dizer no geral, assim. Olha, primeiro você tem que ter que se desapegar de muitas coisas. Sabe aquelas tralhas que você fica guardando? Aquilo você vai ter que... Porque eu sempre falo assim, você vai organizar uma casa, pegue 5 sacolas, tá? Uma para o lixo, você pega um cômodo da casa, uma para o lixo, uma para doação, outra para roupas estragadas, roupas que precisa levar para a costureira, né? Outra que você quer vender, você tem algumas coisas que você quer vender. E outras assim que é de outros cômodos, que você está ali naquele quarto, mas não é daquele quarto, é do outro. Está fora do lugar. Está fora do lugar. Então... Com essas 5 sacolas, a gente começa a fazer um planejamento dessa organização. Sim, você consegue.
Aí a gente já descobre a quantidade de tralha que a gente deve ter num espaço, né? Que daí tá tudo travando ali, a gente não sabe, acha que não tem espaço e, na verdade, é um monte de coisa fora do lugar. Sim, e isso aí afeta teu emocional, né? Porque você acaba olhando tudo aquilo e geralmente tem tralhas ali que você não vai usar. Às vezes tem que convencer o cliente por que está guardando isso. Às vezes uma coisa quebrada, que ganhou da avó, aquilo está fazendo mal para a pessoa. Fazendo mal porque ela olha, lembra da pessoa. Eu acredito que você não deve guardar essas coisas, tem que guardar assim, lembrar da pessoa com carinho. Tem coisas que você não deve guardar. E é interessante porque nesse ponto, acho que do desapego, né? Eu acho que muita gente sofre com essa questão de não conseguir desapegar. Né? Às vezes não é nem objeto afetivo, mas é aquele apego de, não, em algum momento eu vou usar, então eu vou guardar. Sim. Esse eu acho que tem muito, né? O pensar, eu fico pensando, eu estou tentando destralhar o escritório, né? Nesse aspecto. Várias coisas a gente olha e fala assim, não, mas acho melhor eu colocar isso aqui, não vou deixar aqui esperando, que vai que de repente eu preciso. O vai que de repente precisa, de repente passa 2 anos, você nunca usou aquilo, o negócio já estragou e tá lá, né? Porque vai que precisava, né? Você tem que se desapegar. Roupas. Você quer organizar. Eu fui organizar a casa de uma cliente, não teve como organizar direito. Por quê? Porque ela não queria se desapegar de nada. Teve umas coisas assim que eu vi aqui, sabe? Mas como que você vai convencer a pessoa que aquilo não vai ser útil para ela? Não é útil. Então, vai muito do momento da pessoa também, né? Sim. E você tem que aprender a comprar, mas você tem que saber desapegar de muitas coisas. Senão a tua casa vai virando uma desorganização total. Não adianta você não consegue manter ela organizada, com tralhas. Então, acho que a gente pode dizer que para começar a organizar uma casa, para ela ficar mais prática, mais funcional, a gente tem que começar a organizar por dentro, então, primeiro, né? A gente se organizar e entender que tem coisas que vão precisar ir embora para a gente poder organizar, então. Exatamente. Esse detox da casa melhora o astral da família. Isso aí não tenha dúvida. Então, aquela vamos entrar nesse questão de circular a energia, de renovar a energia, que muita gente fala, né? Acho que o detox da casa seria muito isso, né? Essa parte, assim, né? Sim. Adri, conta um pouco para a gente agora, olhando para dentro, né? Você falou 2 pontos aí, a questão do emocional, que essa questão da organização afeta, embora muitas pessoas vivam numa desordem total e tá tudo bem, mas você disse que isso afeta o emocional e teve aí esse exemplo de um casal se separando e que a personal organizer, a PO, como você chama, ela ajudou, deu uma forcinha aí terapêutica na relação. Conta um pouco sobre isso. Então, foi uma amiga nossa, sabe, do nosso grupo, que o casal precisava de ajuda por causa da desorganização. Eles estavam se separando, era muita bagunça. Ela falou assim que não tinha lugar para uma chave. Ele chegava, ele jogava, os dois. Os dois eram desorganizados. Os dois eram desorganizados. Aí ela chegou e conversou com eles, falou, eu vou organizar. E ela não imaginou que ela ia organizar a vida deles. Eles estão bem, os dois. Então, agora voltando à parte que a gente estava falando da organização lá, a PO, na verdade, a gente não tem interesse do cliente chamar a gente 2 vezes na casa. A gente organiza e ensina as dobras, ensina tudo. Porque geralmente a pessoa que contrata, ela tem alguém para fazer o serviço, né, todos os dias. Então a gente organiza e ensina essa pessoa a manter organizado. Porque para a gente é interessante a cliente divulgar nosso trabalho do que a gente voltar a fazer para ela, que ele trabalha novamente, sabe? Então a gente ensina, passa tudo, né, para ela, para manter a casa organizada. Foi o que aconteceu com essa amiga minha, né? Porque é importante manter também, né? Não adianta só contratar e aí daqui a pouco está desorganizado de novo. Exatamente.
É que acho que o manter que daí vai para a rotina, né? Porque daí você faz a manutenção daquilo que foi organizado, porque a gente, às vezes, para começar uma organização realmente sozinho, é muito complicado, né? Você tá vivendo naquele caos que está ali, né? Então, para você enxergar o que você precisa pôr, aonde colocar, e até um melhor aproveitamento daquele espaço, é mais difícil. Você que vem com o olhar de fora, acaba ajudando muito nesse sentido, né? Porque é muito mais fácil quem está vindo de fora olhar para a bagunça do outro e dizer, vamos aqui, peraí, eu acho que isso aqui, se a gente puser aqui, fica melhor, isso aqui, se a gente colocar aqui, fica melhor, isso aqui, vamos mandar embora, né? Eu acho que isso acaba ajudando bastante, né, Adriana? Que o olhar de quem está de fora daquele caos, não precisa ser um caos num estilo acumuladores lá dos programas, né? Mas naquele caos do dia a dia ali, quem está naquela bagunça, é muito difícil conseguir parar, respirar e começar a arrumar, né? Sim. E outra coisa, não é só organizar. Antes dessa organização, precisa ter uma limpeza, né? Porque não adianta organizar uma casa que precisa fazer aquela limpeza. Só que a limpeza, no caso, a personal, ela não faz limpeza. Essa tem a gente O ideal, só então, é organiza. tirar tudo e daí depois vai colocando e organizando. Exatamente. E Precisa no tira tudo é o que vamos usar as sacolinhas ali para ir separando o que vai para cada lugar lá. Exatamente, exatamente. E é interessante, assim, porque você diz assim, muitos das pessoas que contratam são pessoas que já têm alguém que ajuda, uma diarista, ou alguém que cuida da casa, enfim. Sim. Mas isso não é um serviço que precisa ser contratado por alguém que já tem alguém que ajude, né? Como a Ju falou, dos escritórios aqui. Eu tô vendo que eu tô vivendo numa certa desorganização. Eu vou pipocar um WhatsApp no final dessa conversa para você me ajudar, porque tá difícil. A próxima vez que eu vir, eu vou fazer vou fazer um laboratório, daí eu não cobro para você divulgar meu trabalho, faço um laboratório. Perfeito. Mas é um serviço caro? Olha, não é caro, porque vale a pena, porque a gente vai, faz e vai manter. Eu acredito que a pessoa vai manter. É um investimento. Sim, a gente cobra por hora, né? É por hora nosso trabalho, tá? Porque é algo que é para a gente pensar, porque é um serviço, é algo que vem sendo falado muito, se popularizou, né? E eu acredito que a gente pode ajudar muito. Eu fiz algumas mudanças na vida, por exemplo, que, gente do céu, só em pensar em mudar, é bom mudar, mas eu falo que eu queria sair da casa e ir para um spa, vai para outra casa já com tudo arrumadinho, gente. Eu amo mudança. Eu amo mudança. Às vezes eu faço umas mudanças dentro de casa. Eu acho que você está precisando contratar a Adriana para poder fazer as próximas mudanças. Então. Porque são muitos detalhes numa mudança, né? Então, quando a gente vai fazer, principalmente, eu acho que a parte mais difícil é a cozinha. A cozinha. A cozinha. Você tem que ter potes, organizadores, né? Para deixar tudo bonitinho, aqueles nichos, né? Para deixar tudo perfeito. Tem que deixar funcional, porque não adianta você organizar e não deixar funcional, né? Tem que deixar bem. E uma coisa que você falou que é muito interessante é a questão dos potes. Jesus do céu, eu tenho vontade de jogar tudo fora. O meu armário de pote é um caos. Não é nem arrumado, nem organizado. Funcional, então passou longe, né? Potes você não pode guardar fechado, né? Tem que ser abertos e separa quadrados do redondo. Eu faço isso na minha casa. Eu tenho 2 potes, um redondo e um quadrado grande. As tampas quadradas no pote quadrado, e as tampas redondas no pote redondo. Então, eu vou compartilhar. Eu juro que eu vou postar um story aqui do meu armário de pote. Nossa, gente, a Adriana falando agora, eu lembrei da minha mãe. Vocês não têm noção. A minha mãe, ela tem o armário de potes dela, é super funcional. Pensa, eu e a Maria do Carmo,
A gente sofre com a minha mãe, por quê? Não pode pegar o pó desorganizado. Não, se a gente puser a tampa no potinho errado lá das tampas, ela tá pra matar a gente. Ou então, pior, né? Dá aquela que às vezes eu dou ajudada lá na cozinha, lá do enxuga a louça, enfio tudo de qualquer jeito lá dentro, ela fica pra morrer depois, gente. Então vamos fazer assim, ó. Eu compartilho a minha foto do meu armário de potes, que toda vez que eu vou abrir, ele cai muita coisa no chão, eu fico com ódio. Armário armadilha, aquele que você abre, ele vem todo pra... Da raiva. E você compartilha da sua mãe, super organizado. Então você vê, se você definir cada coisa no lugar, ela tá certíssima, tua mãe. Não, fora assim, a agilidade e a facilidade que torna, que nem eu brinco muito com isso, né? Mas pensar na minha rotina, que quando eu saio de manhã, geralmente eu separo ali o meu almoço, e enquanto eu estou fazendo café ali e tal, ter esse fluxo organizado, e que nem os potes dela estão separadinhos, porque eu moro com eles ainda, então eu vou ali, pego, já sei o pote onde está, a tampa onde está, então é tudo muito mais prático, muito mais rápido, não tem esse trabalho de abrir o armário, caiu tudo, daí junta tudo, daí, tô saindo atrasada, larga tudo do jeito que tá, né? Pela cara da Valéria, dá para ver ali que ela se identificou nesse momento. Ainda bem que os nossos ouvintes não podem ver a minha cara com essa conversa. Pois é, que você tá fazendo uma meia-culpa aí meio grande agora, né? Mas realmente, parando para pensar, e acho que em todos os espaços da casa, né? Desde saber, acho que até onde coloca a chave, né? Porque se a gente não souber onde coloca a chave, na hora que vai sair, vira o caos, né? Sim. Então, uma bolsa, você chegava a jogar a bolsa, depois vai ter aquele trabalho. Não, tem que ter lugar para tudo. Sabe uma coisa, acho que é interessante? Eu tenho há muito tempo já pensado de maneira um pouco mais sustentável, mas não consegui aplicar, que é viver com menos, viver mais com menos. Né? Então, assim, esse serviço, né? Esse teu trabalho, ele é um caminho para viver mais com menos? Sim. Quando eu fiz o meu curso, eu fiz com a Priscila Saboia. Vocês já ouviram falar, né? Porque era com ela que eu queria fazer. Eu sabia que era um pouco mais caro, mas era com ela que eu queria fazer. Fiz, né? Parcelei lá em 10 vezes e fiz o meu curso. Ótimo. Porque eu via as mulheres falando dela, consegui outros, assim, que eram mais em conta, né? Falei, mas eu quero fazer com ela. Vou parcelar em 10 vezes e fiz. Então, eu acho assim que, gente, é tudo de bom. Eu acho assim que vocês mantêm a casa de vocês organizada, que vocês, olha, vocês não vão se arrepender. A vida de vocês vai mudar totalmente. E esse acúmulo, né? Coisas que você acha que vai usar para mulher, não só para mulher, mas em geral, assim, essa coisa eu passei por um momento de pandemia que eu tive um ganho de peso considerável. Então, assim, fui ver umas roupas essa semana, falei, puxa, não, essa não cabe, mas eu gosto dessa, vou guardar. Mas também eu acabei, não, vou doar, outro momento, se eu emagrecer outra Valéria, e vamos lá. Mas e essa questão de saber selecionar o que fica, o que eu posso me desapegar, né? E viver com menos mesmo. Acho que é sustentável. A gente não precisa ter milhões de opções de roupa, milhões de opções de panelas, milhões de opções de coisas. Acho que dá para a gente fazer isso. O duro é a gente conseguir fazer isso só. Por isso, trouxemos aí uma especialista para falar sobre esse assunto nesse bate-papo de hoje. Dá essa cutucadinha inicial aí para a gente começar a pensar um pouco, né? Sobre vamos, em vez de arrumar, organizar, né? Melhorar o fluxo, melhorar a vida, ser mais funcional, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? O desapegar e o ser funcional, né? Tem algumas pessoas que devem estar escutando falando assim, bonitinha a Juliana falando desapegar, assim, porque a Juliana é apegadíssima, né? Eu tenho um problema sério com isso, mas eu estou aprendendo a desapegar. É devagar e sempre, mas estou aprendendo. Então, a gente geralmente tem muitas toalhas de banho, né? 4 toalhas de banho por pessoa na casa é suficiente. Assim, a parte de cama, né? Os lençóis e sobre lençol, quem usa,
3 jogos é suficiente para cada quarto, sabe? E a gente tem um monte, né? Para quê? Sim. Apesar Porque de que nesses dias de frio e que estava virando sapo em Curitiba, eu estava realmente usando 2, 3, porque até secar, senão você não consegue. É molhada, já Sim. fica, não consegue, né? Aham. Então, mas a gente diz que 4 é suficiente. Eu fiz esse teste e 4 é suficiente mesmo. Olha que Mas é tão interessante. bonitinho, é tão lindinho, né? A gente, Né? né? Então, é tão gostoso dormir num lençol bonitinho, então fica difícil. Então, viu? Deixa eu falar para vocês um pouco de banheiro, posso? Pode. Então, a gente guarda muitas coisas no banheiro, né? Eu vou passar para vocês umas coisas que não devem ser guardadas em banheiro. Olha! tem o que Meu não Deus, pode. vamos lá. E agora? Revelações. Perfumes, esmalte, joias, bijuterias. Para, que agora eu vou ter que, vou ter que reformar o banheiro. Não, eu tava no check aqui, ok, perfume não, joia não, mas esmalte eu guardo no banheiro. E agora? Esmalte e perfume eu guardo no banheiro. Medicamentos. Por que não? Tá? Por que não? Já vou falar. Rouparia, tá? Tá, não, isso Livros e revistas que a gente leva, às vezes deixa, né? Vai ter variações de temperatura. E pode variar fazendo que tenha... porque tudo tem um prazo de validade, né? E a validade pode ser reduzida. Perfume, medicamentos. Tá, eu tenho 3 pontos aí. Ih, gente, já vi que eu tenho um desafio grande aqui, Adriana. Chega pra Valéria, cá. primeiro cômodo já não é mais os armarinhos do pote, agora vai ser o banheiro que você vai Eu ter já que vi que dar eu tenho uma... vários problemas aqui. Eu acho muito interessante, porque muitas pessoas... Eu guardava remédios no banheiro, não guardo mais. Ah, eu tenho outra polêmica que não é banheiro, mas que eu já ouvi ela me contar isso. Por que que eu não posso colocar ovo na porta da geladeira? Porque você abre muitas vezes a porta da geladeira e também, né? Vai acabar estragando. Ele vai chacoalhando ali. Mas me explica por que que os fabricantes de geladeira põem aquele negocinho Então, de pôr o ovo na porta da geladeira. Até as bandejinhas, todas quando têm. tem soltas, elas já estão na porta da geladeira. Eu tiro. Eu comprei geladeira, né? Agora faz pouco tempo, eu já tirei e comprei uma lá para pôr dentro da geladeira, os ovos. Isso é interessante porque ela falou, foi uma das primeiras coisas que ela falou quando a gente conversou sobre personal organizer. Ela falou: você guarda o ovo na porta da geladeira? Eu falei: não, claro que não. Ninguém faz isso. E cada prateleira é específico para algum tipo de produto, né? As pessoas colocam, não, os frios já tem o congelador embaixo, na primeira prateleira, os frios ali, você guarda os frios, iogurte, daí queijo, essas coisas, iogurte, todas essas coisas assim que estraga mais rápido, né? É naquela prateleira. Eu tenho um problema com geladeira. Eu falo que eu gosto de fazer a diagramação da geladeira. Porque eu gosto, o nosso técnico que vai gostar disso aqui, o Gustavo. Porque eu gosto da geladeira totalmente organizada e brigo aqui em casa. Quando resolve colocar a panela de arroz, que eu não sei se pode guardar a panela, mas a panela de arroz... Panela eu acho que não pode guardar na primeira prateleira. Também não posso guardar a panela na geladeira? Não, panela, isso eu aprendi com a minha avó, já que não se guardava panela na geladeira. Sem contar que é feio. Ah. Eu vou te dar um pote de Tupperware para você guardar seu arroz na geladeira. Adriana, Gente, pelo amor de Deus, urgente na casa da Valéria para dar um jeito nessa casa, porque olha, tá ficando feio o negócio. Um dos primeiros episódios lá eu falei, gente, eu sempre fui organizada e tal, e eu tô descobrindo que eu sou uma fraude. Esse episódio, então, Valéria, olha, você foi delatada, Valéria. Eu não vou nem divulgar isso para minha mãe, para as minhas irmãs, ninguém vai ouvir. Você é arrumadinha, você não é organizada, então. Nossa, e arrumadinho é triste esse arrumadinho, hein? Olha, eu vou chamar a Adriana para o contrato vitalício, porque só um contrato não vai dar certo, não, gente. Não, eu vou lá, vou fazer e vou ensinar você a manter.
Você vai fazer um estudo de caso com a Valéria, Adriana. Essa Assim, case. arrumar e daí você vai organizar as coisas lá e vamos ver até quando ela vai manter no mesmo Não, nível. para manter eu mantenho, eu só não sei fazer. Eu vou fazer um laboratório na tua casa para você divulgar no trabalho. Gente, mês que vem eu venho. Que delícia, que papo gostoso. E é interessante que a gente começa a se identificar, né? Vocês perceberam que eu me identifiquei, né? Espero que vocês que nos ouvem também. Reta final aí do nosso papo. Mais alguma dica, Adriana, que você queira deixar aí para os nossos ouvintes? Olha, eu vou falar um pouquinho o porquê que eu resolvi ser PO. Porque eu queria 3 liberdades, que é a liberdade de tempo, a financeira e a geográfica, porque eu posso trabalhar em qualquer lugar o dia que eu quiser e eu tenho meu financeiro que melhorou, tá melhorando, sabe? Então é uma dica, porque tem muitas mulheres às vezes que querem só organizadas, estão em casa lá, né? Cuidando da casa, assim. Então, é uma dica de empreendedorismo aí, então, para quem está buscando uma nova alternativa, né? Uma recolocação, inclusive, olha, uma oportunidade. Vale a uma mudança de rotina, né? Sim, vale a pena investir. Eu já vi que para mim não vai dar, né? Organizada, passou longe aqui. É arrumadinha. Já tiramos o título de Valéria, a pessoa organizada. Ela já não é mais. Agora, Valéria, a arrumadinha. Então, agora nós vamos mudar esse título. Ok. Fechando nossa conversa aí, pessoal, fica também aí o nosso microfone aberto, o nosso WhatsApp, para vocês mandarem aí dúvidas. A gente compartilha com a Adriana, para vocês esclarecerem, né, as dúvidas, comentários. Mandem também foto do seu armário de pote, do seu banheiro, né? Não me deixem sozinhas, sozinha nessa desorganização aí. Vamos compartilhar um pouquinho. E muito obrigada, Adriana. E você quiser deixar as suas redes sociais para o pessoal que quiser te seguir, tirar alguma dúvida direto com você, de repente te contratar para pessoas que descobriram-se arrumadinhas ou até caóticas para poderem começar uma organização em casa. Então, meu Facebook tá Personal Organizer Adriana Nepomuceno. E o Instagram, que eu quase não uso, né? Adriana Nepomuceno, só tá assim. Vai encontrar eu lá. Perfeito. Muito obrigada, Adriana. Foi um prazer te ter aqui. Apesar de descobrir que eu estou a louca da desordem, mas foi muito prazeroso, foi muito legal. E a gente se fala no WhatsApp já, porque eu não posso mais conviver com essa culpa. Obrigada, meninos, tá? Tudo de bom. Tá? Um bom dia. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço! Até! Tchau, tchau!